Aqui da tela ao lado da esposa. Pode colocar na tela cheia, eu vou mostrando para a audiência desse programa. Atenção, meu povo, Brasil afora, atenção Cuiabá, atenção Várzea Grande e algumas cidades me acompanhando. O empresário Tony Flor, esse homem que era pai de 3 crianças, marido, filho, cara querido. O Tony Flor, no dia 11 de agosto de 2020, às 7h15 da manhã, sai de casa para ir a uma academia. Ele foi assassinado, ele foi atingido no primeiro momento na porta da academia, foi pedir socorro. Olha as imagens do circuito de monitoramento. E o Tony Flor foi levado para uma unidade de saúde. A esposa do Tony, desesperada, sem entender, ficou frente a frente com o repórter Arthur Garcia. Essa foi a primeira entrevista gravada ano passado com exclusividade dentro da casa do Tony Flor, aonde o repórter Arthur Garcia, junto com a esposa, deu voz para essa senhora pedir justiça pelo marido. Pois bem, a justiça foi feita dias depois. O assassino, o homem que puxou o gatilho, esse que eu vou mostrando nas imagens, Igor Espinosa, dia 10 de agosto, ele foi preso no bairro Buriti, em Cuiabá, prestes a completar 1 ano da data do crime. A esposa do Tony, então, ficou feliz, ou pelo menos aparentemente. O Arthur voltou na casa dela. Olha o que ela disse para o repórter Arthur Garcia sobre a prisão do assassino do marido. Se eu tiver o áudio, coloca esse trecho, por gentileza. Uma pedra eu nunca vou pôr, né, Arthur? Mas eu tô grata, porque como estava correndo o tempo, a gente estava um pouco sem esperança, né? Achei que fosse um pouco mais rápido, né? Cheguei até a incomodar muito lá na delegacia. Mas ontem a sensação muito boa de justiça, né? Eu não poderia ficar aqui de braços cruzados, deixar passar dessa forma, né? Deixar impune. Muito bem. Não poderia mesmo deixar impune? Não poderia mesmo, Ana. Só que a história, na manhã de hoje, ganhou uma reviravolta. A história tomou um rumo totalmente diferente. É inacreditável o que o repórter Arthur Garcia vai trazer agora para a audiência desse programa. Me coloca o repórter Arthur Garcia nesse exato momento ao vivo. Eu quero o repórter Arthur Garcia nesse exato momento, direto da delegacia. Arthur, inacreditável o que você vai trazer para a audiência desse programa. Uma atualização, uma informação, porque segundo a polícia, a pessoa que supostamente teria encomendado a morte do Tony foi presa. Pois não, meu querido Garcia, o Brasil inteiro curioso para entender esse caso através de você. Ferraz, muito bom dia a você, bom dia a todos. Obrigado a cada um pela audiência no nosso querido estado de Mato Grosso. A Ana Cláudia, essa mulher que nós entrevistamos, ela era esposa do Tony há quase 20 anos, casados, com 3 filhos, felizes, realizados, empresário, bem-sucedido. No último dia 11 de agosto do ano passado, ela de esposa se torna viúva. Infelizmente, o Tony foi assassinado com 5 disparos de arma de fogo quando chegava em uma academia, assim como você acabou relembrando aí o fato. E semana passada, dia 11 de agosto, completado exatamente 1 ano desse crime, o Dr. Marcel traz à tona o assassino. Foi apresentado o Igor Espinosa, aquele homem de 26 anos que apertou o gatilho por 5 vezes, tirando a vida do Tony. Naquele dia, lógico, através da investigação da DHPP, o Dr. Marcel começou a ter algumas informações. Informações essas que hoje ele teve acesso a uma expedição de mandado de prisão da 12ª Vara Criminal de Cuiabá para prender 3 pessoas. Dessas pessoas, Ana Cláudia, que era esposa, viúva, agora mandante do homicídio onde tirou a vida do Tony, o seu esposo. Essa informação já foi confirmada pela Delegacia de Homicídios. Nesse momento, o Dr. Marcel está ouvindo muitas pessoas que estão ainda aqui na delegacia, que estão nesse caso. A própria Ana Cláudia, ela está na parede atrás da nossa câmera aqui, do Maico Xavier. Ela está numa cela aqui, aguardando também para ir lá no setor superior para conversar com o Dr. Marcel. Toda essa situação, Ferraz, deixar bem claro, nós tínhamos algumas informações que, por questões sigilosas e também da investigação, eu não poderia repassar.
mas eu tenho algumas informações de bastidores que no ano passado, quando eu fui chamado 2 meses depois para entrar no caso, vou deixar bem claro para a nossa audiência, eu só entrei no caso 2 meses depois, no mês de outubro. O crime aconteceu em agosto. Eu só entro no caso porque a própria Ana, ela me mandou mensagem pedindo ajuda para eu auxiliar na localização e também na possível elucidação do crime. E aí, quando ela me chama, eu fiquei um pouco receoso de entrar no caso, eu não tinha interesse. Até porque eu, passando essa informação em primeira mão para vocês, eu sou amigo do Tony há muitos anos, conheço ele há mais de 25 anos. E não queria entrar no caso, no mérito. Mas quando ela me chamou, eu entrei, comecei a oportunizar ela a falar, explicar um pouco da situação e tentar auxiliar, ouvindo o Dr. Marcel, ouvindo alguns investigadores na qual eu tive acesso em conversar. E a partir dali, quando a gente acaba entrando no caso, a gente começa a investigar todo mundo. Então, todos, nesse caso, são investigados e são suspeitos, principalmente as pessoas mais próximas da vítima. Na última semana, quando nós estivemos na casa dela, mostrando a situação dela como um alívio na prisão do Igor, que foi o assassino, ela me confidenciou outras coisas na qual eu já tinha informação, até o próprio Tony havia falado já em outros momentos. Ela tinha um boletim de ocorrência contra ele com Maria da Penha. Eles tinham também uma vida conjugal muito conturbada, de agressões, brigas, conflitos. E dentre esses conflitos, um deles ficou marcado, tanto marcado fisicamente, como também no próprio boletim de ocorrência. Teve uma briga dentro da residência, onde nós estivemos na última semana e também no ano passado, onde houve agressões também no próprio Tony. O Tony, ele tinha uma cicatriz no braço de arranhão, que essa cicatriz ainda, ela foi coberta com uma tatuagem que ele realizou. Agressão essa provocada pela viúva, agora a mandante, segundo a Delegacia de Homicídios. Então era uma vida conturbada, era uma situação difícil na qual eles conviviam. Agora, o que o Dr. Marcel vai expor logo mais em coletiva é para explicar quais foram os motivos. Se existia um amante, porque existe a informação que poderia ter um amante. As empresas na qual o Tony administrava, que ele era representante comercial, tinha várias empresas de vários segmentos, ela também fazia parte, ela trabalhava junto com ele, os dois eram parceiros nas empresas. E também não sabemos qual era o interesse, se tinha algum interesse pela questão financeira ou se tinha alguém ou um homem que seria o amante envolvido na situação. Mas fato é, Ferraz, de que segundo a Delegacia de Homicídios, está concluído o caso, ou seja, mandante do crime é a Ana Cláudia, a viúva, esposa de quase 20 anos do Tony, e hoje, na chegada dela, nós tivemos aqui o momento de oportunizá-la, de explicar, de dizer o motivo desse crime, e ela conversou conosco assim que ela chegava aqui na Delegacia de Homicídios. Ana, era essa justiça que você queria? Arthur, é um clichê, Arthur. É um clichê isso, vai ser provado. Foi você, Ana, você? Lógico que não, óbvio que não, Arthur. Quem que foi, Ana? É isso que nós vamos saber agora. Isso que nós Você no dia lá me pediu, você pediu justiça, Ana, você enganou quem? Continuo pedindo, Arthur, e continuo pedindo. E continuo pedindo. Ana, olha pra mim, Ana. Você mandou matar o Tony, eu não acredito nisso, Ana. Não, Arthur, eu tenho 3 filhos. Por que você está algemado? O doutor não ia prender você inocente? Na minha casa, ele me trouxe, eu vou conversar e vai se esclarecer. Matar ou não? Óbvio que não. Óbvio que não. Ana, no dia lá, eu lembro que eu falei pra você, você agora coloca uma pedra nisso, você disse que não. Por que você falou aquilo, Ana? Que não coloca, porque não acabou, gente. Eu não sei quem que fez, não acabou, então não coloca uma pedra, Arthur, porque não acabou. Ana, você tá presa, você tá algemada, como que você é inocente, Ana? Vamos ver agora, ué. Eu vou ver agora também. A pessoa que matou falou que você que mandou. Eu não sei nem quem que foi, Arthur. Eu não vi quem que foi. Ana, mais uma vez, você é inocente? Eu sou inocente, eu vou provar. Ferraz, ela vai provar. Segundo ela, diz que é inocente, mas o Dr. Marcelo tem elementos fundamentais que conseguem comprovar a participação dela, o envolvimento nesse crime. Até porque, deixar bem claro, quando o Igor Gonzalez, que é o homem que assassinou, que apertou o gatilho, foi preso, ele acaba repassando as informações. Não tem como o assassino não passar detalhes, dizer quem mandou, por que mandou, porque foram as perguntas que eu fiz quando ele foi encaminhado a Polinter, e ele não respondeu nenhuma. Mas lógico que essas perguntas ele acabou respondendo para o Dr. Marcel, explicando quem foi o mandante e os motivos. Quando eu digo a ela ali, quando ela sobe a escada e pergunto, Ana, no dia na sua residência, semana passada, na prisão do Igor, eu pergunto, você coloca uma pedra em cima disso? Quando ela responde que não, Arthur, é porque nós sabemos que as pessoas que estão envolvidas em crimes de homicídio, como é um crime de grande monta, essas pessoas jamais terão paz espiritual e também aquela sensação de consciência tranquila.
por mais das condições mentais de uma pessoa de formular, arquitetar um crime como esse e se submetendo a entrevistas ao vivo, como foi no nosso caso, não deixando passar nenhuma ali suspeita, a gente acaba entendendo, né, Ferraz, que são pessoas maliciosas, assim como foi o nome da Operação Capciosa, pessoas que não levantariam nenhuma suspeita num crime como esse, ou seja, premeditado e muito bem arquitetado, como foi nesse caso, Ferraz. Meu querido Arthur Garcia, um dos melhores repórteres investigativos do Brasil, está nesse caso desde o ano passado. No primeiro momento, o Arthur nem queria pegar esse caso porque conhecia o Tony, né, Arthur? É até difícil para um repórter, é até difícil para o apresentador, é difícil para alguém que trabalha na imprensa ter que noticiar a morte de um amigo, de uma pessoa que a gente conhece. Então, naquele primeiro momento, o Arthur não quis pegar o caso. Só que através de um pedido da própria Ana, da esposa do Tony, o Arthur resolve aceitar, resolve ajudar. E o Arthur Garcia é danado, é danado. Ele vai atrás da história. Ele conversa com pessoas que você nem imagina. As fontes do Arthur, acredite, dificilmente erram. E é por isso que o Arthur Garcia é um dos melhores do Brasil. O Arthur esteve na casa da Ana. Me dá as imagens do Arthur na casa. A primeira vez, isso ano passado, lembra? Ano passado. Inclusive, no dia da gravação, o Tony estava internado. Ele ainda não havia falecido. Eu acabo de ser informado que na hora da gravação ele ainda não havia falecido. Ele faleceu 1 ou 2 dias depois. Aliás, corrigindo, ele já havia falecido, correto, Arthur? Ele já havia falecido, muito obrigado. O Tony havia falecido e a mulher, ela abriu o coração ali pedindo justiça, sem entender o que havia acontecido. A motivação disso, gente. A polícia foi para cima e conseguiu prender um homem identificado como Igor. Seria ele o sicário. Seria ele o homem que puxou o gatilho naquela manhã na frente daquela academia para assassinar o empresário Tony Flor. Esse homem que você acompanha nas imagens, inclusive, ele não quis falar com o Arthur. Se eu tiver o áudio, oportuniza ele no nosso programa. Coloca com áudio para a audiência que vai chegando agora de todo Mato Grosso, Cuiabá, Várzea Grande e Brasil afora. Igor, por que você matou o Tony, Igor? Quem mandou você matar o Tony? Vai sumir sozinho? Quem matou, Igor? Por que te mandaram matar ele? Fala aí. Esse é o momento, cara. Muito bem. O homem foi preso, o Igor foi preso. O Arthur Garcia então volta na casa do Tony para falar com a Ana, com a esposa. Ela se mostrava agradecida. Ela dizia, olha, justiça foi feita, agora ele vai ter que explicar por que ele matou o Tony. Inclusive, coloca esse trecho com áudio mais uma vez para o povo de casa. Uma pedra eu nunca vou pôr, né, Arthur? Mas eu tô grata, porque como estava correndo o tempo, a gente estava um pouco sem esperança, né? Achei que fosse um pouco mais rápido, né? Cheguei até a incomodar muito lá na delegacia. Mas ontem a sensação muito boa de justiça, né? Eu não poderia ficar aqui de braços cruzados, deixar passar dessa forma, né? Deixar impune. Olha, Arthur, coloca o Arthur aqui para mim. Ela disse que não poderia ficar de braços cruzados, que não deixaria a história impune, que cobraria quem tinha que ser cobrado, que queria justiça. E você foi categórico, hein, Arthur? Na hora que ela desembarca, ao perguntar se era essa a justiça que ela esperava, hein, Arthur? Pois é, Ferraz, qual era a justiça que ela estava buscando? A justiça verdadeira ou uma justiça de mentira? O que me faz recordar é o caso da deputada federal Flor de Lis, que recentemente foi cassada agora do seu mandato, mas é um caso semelhante. As pessoas que cometem esse tipo de crime, principalmente a questão da esposa mandar ou tirar a vida do marido, a gente acaba tendo essa sensação de que até que ponto isso é verdade? Até que ponto existe uma situação de você acreditar que a própria esposa, casada há quase 20 anos, companheira empresarial, tendo o contato empresarial com ele há muito tempo, mãe de 3 filhos, né?
convivendo numa harmonia que a gente, olhando as redes sociais, tem uma outra visão, deixar bem claro. Mas, lógico, a questão familiar, ela era muito conturbada. Existem relatos que no próprio grupo de WhatsApp do condomínio eram constantes as brigas do casal. O que eu gostaria de ter oportunizado a Ana, no momento que ela chegava aqui na DHPP, era que ela pudesse confessar, dizendo que poderia ser, né, um dos motivos de que ela seria agredida, ameaçada pelo Tony, porque por ela ter um boletim de ocorrência contra ele por Maria da Penha, por uma agressão que aconteceu na residência, ela poderia ter legado isso. Mas quando ela chega aqui e ela diz ainda que é inocente, que ela não fez parte desse crime, então a gente não consegue ainda compreender e mensurar de que forma isso está acontecendo, porque ela nega. A polícia, a justiça, interpretou de que não, que ela fez parte, até porque o próprio Igor acabou confessando isso, dizendo que ela quem mandou. Agora, o que o Dr. Marcel vai explicar são os motivos, o que levou a isso. As empresas na qual o Tony administrava, essas empresas que eram de representação comercial, ela estava acontecendo normalmente. A Ana, ela estava representando novamente, ela estava cumprindo com a agenda com os fornecedores, com os clientes, ela estava levando uma vida normal. Só que tem um outro detalhe, Ferraz. Nas redes sociais, ela estava fazendo algumas postagens ainda recordando o convívio amoroso que ela tinha com o Tony. E um outro detalhe ainda, na semana passada, quando eu estive lá na residência com ela, fazendo a transmissão ao vivo, antes de iniciar, eu observei que o telefone do Tony estava na mesa, ali na bancada. E aí foi perguntada a ela, o telefone do Tony você já pegou? Ah, sim, o delegado me entregou, Arthur. Só que não liga, não funciona. Só que aí quando eu peguei o telefone para ligar, eu não consegui ligar. Ela falou, eu perguntei, está sem bateria? Você não carregou? Ela falou, não consegui carregar. Aí eu tentei fazer uma ligação também, dando um boot nele, e não conseguimos. Aí teve uma outra situação, que aí ela acabou me passando que, olha, Arthur, eu comprei um outro celular, e aí eu consegui buscar nesse meu celular algumas mensagens ainda que eu trocava com ele do outro. E ela começou a me mostrar algumas mensagens. E teve algumas mensagens que ela me mostrou que o Tony falava ainda que tinha muito carinho por ela, que amava. Todos os dias, por volta ali das 14 horas, ele mandava mensagem amorosa para ela, ela me mostrou aquelas mensagens. E uma dessas mensagens chamou muita atenção, foi de que ele estava prevendo a morte. Ele disse que mesmo não estando nesse plano, que ele não estivesse mais no convívio com ela e com os filhos, ele sempre iria amá-la. Então era assim, era um contato amoroso, grandioso da parte dele. E também da parte dela, que era retribuído. Mas o que chama atenção é isso. A gente tenta ainda compreender. Quem está assistindo agora está se perguntando. Fala, gente, não é possível. O Arthur entrevistou essa mulher no passado, entrevistou agora, semana passada. Quem é que poderia suspeitar da Ana? Algumas pessoas sim suspeitavam. E eu sou uma delas, viu, Ferraz? Arthur Garcia, para o doutor Marcel pedir a prisão da Ana, ele não se amparou apenas em boatos. Isso é claro, porque ele é um experiente delegado de polícia, anos e anos de profissão, um dos mais competentes do Estado, assim como os nossos colegas, os vários delegados da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso. E para o doutor Marcel pedir a prisão da Ana, alguma coisa tem nessa história. Ela diz que vai provar a inocência e é por isso que nós estamos tratando a Ana como suspeita. Mas o delegado, ele não se ampara apenas em boatos. Por quê? Porque primeiro ele prende o assassino, o Igor. E o Igor deu com a língua nos dentes. Será que uma simples fofoca dentro da cela seria o suficiente? Tipo, não, quem mandou matar foi a mulher. Eu acredito que o delegado não se amparou nisso. Eu acredito que ele encontrou indícios suficientes que se tornariam provas para pedir a prisão preventiva dessa mulher que foi decretada. Inclusive, esse é o momento que ela saía. Coloca com áudio mais uma vez para a audiência do Mato Grosso e do Brasil. Coloca no ar. Ana, era essa justiça que você queria? É um velho clichê, Arthur. É um clichê isso. Vai ser provado. Foi você, Ana? Você? Lógico que não. Óbvio que não, Arthur. Quem que foi, Ana? É isso que nós vamos saber agora. Isso que nós Você no dia lá me pediu, você pediu justiça, Ana. Você enganou quem? Continuo pedindo, Arthur. E continuo pedindo. E continuo pedindo. Ana, olha pra mim, Ana. Você mandou matar o Tony, eu não acredito nisso, Ana. Não, Arthur, eu tenho 3 filhas. Por que você está algemado? O doutor não ia prender você inocente? Na minha casa, ele me trouxe, eu vou conversar e vai se esclarecer. Matar ou não? Óbvio que não. Óbvio que não. Ana, no dia lá, eu lembro que eu falei pra você, você agora coloca uma pedra nisso, você disse que não. Por que você falou aquilo, Ana? Que não coloca, porque não acabou, gente. Eu não sei quem que fez, não acabou, então não coloca uma pedra, Arthur, porque não acabou. Ana, você tá presa, você tá algemada, como que você é inocente, Ana? Vamos ver agora, ué. Eu vou ver agora também. A pessoa que matou falou que você que mandou.
Eu não sei nem quem que foi, Arthur. Eu não vi quem que foi. Ana, mais uma vez, você é inocente? Eu sou inocente, eu vou provar. Olha, ela fala com uma certeza que é inocente, Arthur. Ela fala com muita propriedade que é inocente. Quem ouve diz que essa mulher foi injustiçada. É claro que para julgar o caso cabe ao magistrado, mas olha, Arthur, se isso ficar comprovado, se o delegado no final do inquérito realmente pedir a condenação dessa mulher, eu vou dizer que ela é uma grande cara de pau, depois de ter te dado entrevista, negado com exclusividade diante do microfone da TV Cidade Verde. Agora, se ela for inocentada, é claro que nós vamos oportunizar novamente. E se for preciso até pedir desculpas, porque como jornalistas, como imprensa, nós estamos trazendo esse caso à tona, estamos mostrando todas as partes da história, na cobertura de um dos melhores repórteres investigativos do Brasil. Repito, sem rasgar a seda, meu querido Arthur Garcia, aqui no programa Olho Vivo na Cidade, que foi categórico em cada pergunta, foi categórico. Com as imagens do repórter cinematográfico do Maicon Xavier, muito bem posicionado no momento que aquela mulher chegava, mostrando a experiência de um dos melhores repórteres cinematográficos do Brasil, com o auxílio do Marquinhos também, que trabalha dioturnamente nessa equipe maravilhosa de jornalismo. É isso, Arthur, é isso. Agora é aguardar os próximos capítulos dessa novela que mais parece um filme de terror, hein?